Salut pessoal, ça va? Eu sou a Daniele Oliveira, advogada lá no Brasil. E este é o Coisa Julgada, o teu podcast de direito helvético. E aqui estamos para a análise de mais uma decisão do Tribunal Federal Suíço. Mas essa decisão que vamos analisar hoje não é recente. É uma decisão de 2014 que condenou uma mulher de origem romena pelo ato de mendicância na cidade de Genebra. Sim, mendigar é um crime em alguns cantões da Suíça. Aqui na Suíça, os cantões têm muita autonomia no que tange a sua organização interna e eles podem até votar leis de matéria penal, o que faz com que na maioria dos cantões existam leis locais que proíbam o ato de mendigar. Um dos últimos cantões que aderiu a uma legislação assim foi o cantão de Vaud, que aprovou uma lei em 2018. Em Genebra, a LPG, Lei Penal Genebrina, em vigor desde 2006, inseriu em 2008 o artigo 11A, que consta a proibição da mendicância. No entanto, os incisos 1 e 2 do artigo 11A da LPG vão fazer diferenciação do ato de mendigar para o ato de explorar a mendicância, sendo que a pena, que é de multa, vai ser maior, é claro, no caso de exploração da mendicância. A intenção do Estado é tentar impedir ou suprimir o tráfico de mulheres e crianças, bem como a sua exploração por essas máfias. Mas por que eu vou analisar um julgado tão antigo? Na verdade, a Suíça julga todos os dias inúmeros casos semelhantes. Ocorre que este caso de 2014 foi levado à Corte Europeia de Direitos Humanos, que agora, em janeiro de 2021, por unanimidade, condenou a Suíça pela violação dos artigos 8 e 10 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, entendendo que essa condenação viola a vida privada e agride os direitos de liberdade de expressão dessa moça, dessa romena. Então, no episódio de hoje, além de analisarmos a decisão do Tribunal Federal Suíço, vamos também analisar a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, como ela funciona e qual a implicação prática e jurídica das suas decisões sobre os países condenados. Espero que vocês gostem desse episódio. Bora lá? O presente caso tem início em 2011, quando uma moça cigana vinda da Romênia é abordada pela polícia de Genebra porque ela praticava o ato de mendigar na rua, estendendo um copo aos transeuntes. A polícia confiscou dela a quantia de 16 francos e 75 cêntimos que ela trazia consigo, que seria depois deduzida dos 100 francos de multa que a ela foi determinada. Durante os anos seguintes, várias abordagens foram feitas, pelo menos 8, e em cada uma ela recebia uma multa de 100 francos. Por fim, ela foi levada no Tribunal de Primeira Instância, que deu a condenação em 2014. A condenação foi de que ela deveria pagar a quantia de 500 francos, substituíveis por 5 dias de prisão, e a quantia de 16 francos e 75 cêntimos seria confiscada pelo Estado. Após apelar para a Câmara Cantonal, a Corte de Justiça rejeitou seu recurso, condenando-a em abril de 2014. Sendo assim, a ré apresenta recurso em matéria de direito penal ao Tribunal Federal, requerendo a reforma da decisão anterior, a devolução dos seus 16 francos e 75 cêntimos atualizados e com juros de 5% desde a data do confisco. Por fim, ela requer a anulação da decisão com a devolução do caso para a primeira instância para nova instrução. E, claro, ela requer também a justiça gratuita. A condenação da recorrente se deu com base na aplicação do artigo 11A da LPG, que tipifica o crime de mendicância. Alega a recorrente que a aplicação desse dispositivo a ela violaria os artigos 14 da Convenção Europeia, bem como o artigo 8 da Constituição Suíça, que tratam, no caso, da discriminação em razão de sexo, cor, raça, origem, posição social, etc. E, segundo ela, haveria também violação ao artigo 2 da Lei de Ajuda Mútua entre os Países em matéria de direito penal. Trata-se de uma lei para estabelecer os critérios de ajuda mútua entre os países em caso de processamento criminal de alguém, seja um cidadão que está sendo processado em outro país que não seja sua terra, ou seja, um cidadão que está sendo processado no seu país, mas em que o órgão público precisa de informações dele que constam em outros países, como uma conta bancária, um endereço, enfim.
No caso do artigo 2 da Lei de Entreajuda Internacional, ele também trata da discriminação, mas no caso de pessoas que estariam sofrendo um processo criminal num outro país, simplesmente em razão de sua opinião política, religião, raça, sexo, cor, etc. O que a requerente quer dizer é que ela só está sofrendo esse processo criminal na Suíça porque ela não é suíça e ela não tem as condições sociais que o país exige. Ela argumenta que, por ser analfabeta, ela não teria condições de enfrentar os trâmites administrativos para requerer a ajuda nos órgãos sociais da cidade de Genebra e que, de qualquer forma, essa ajuda é de no máximo 500 francos, então não seria de muita utilidade para ela. No entanto, a corte rejeita de pronto esse argumento, pois a maioria das pessoas que fazem uso desse tipo de auxílio estão em situações semelhantes à da apelante. E, de fato, os órgãos de assistência social, de caridade, voluntariado, enfim, eles estão aptos a lidar com situações semelhantes, auxiliando essas pessoas nos trâmites legais para adquirir as ajudas sociais. A Corte entende que a apelante não parece estar interessada em buscar auxílio nesses tipos de órgãos, pois existem inúmeros na cidade de Genebra e nenhum deles lhe negaria ajuda caso ela buscasse. A apelante não informa qual é a frequência nem a duração de suas estadias em Genebra, e ela também não prova que os valores que ela consegue através da mendicância são capazes de suprir suas necessidades vitais mais do que qualquer ajuda que o Estado de Genebra pode oferecer. E a Vila de Genebra, como muitos outros cantões na Suíça, tem muitas opções de ajuda às pessoas sem abrigo, como alojamento para que elas possam dormir durante o inverno, doação de roupa, refeições, lugares onde elas possam tomar banho e fazer sua higiene pessoal, atendimentos de urgência caso necessário. Logo, a recorrente não precisaria lançar a mão de mendigar e ela certamente seria ajudada se ela recorresse ao Estado. O argumento principal da apelante é de que houve violação no seu direito de liberdade de expressão, garantido pelo artigo 16 da Constituição e 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, pois, segundo ela, mendigar era a sua forma de comunicar seu estado de miserabilidade aos passantes e que, portanto, penalizar esse ato seria restringir a sua liberdade de expressão. Para tanto, ela faz uso de um julgado da Corte Constitucional Austríaca que condena a Vila de Salzburgo, com base no artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, a restringir uma legislação semelhante, alegando que o ato de mendigar é sim uma forma de se expressar, mesmo se ele for feito de forma invasiva e agressiva. Sobre o argumento de que mendigar é uma forma de se expressar, a Corte do Tribunal Federal Suíço traz a ideia sedimentada na jurisprudência da própria Corte Europeia dos Direitos Humanos sobre o assunto. E aqui eu vou ler um trecho do julgado. A liberdade de expressão é compreendida como liberdade de opinião, bem como a liberdade de receber ou comunicar informações ou ideias, sem que elas possam sofrer alguma ingerência das autoridades públicas ou limitação. O que a Corte explica é que o artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos é bastante amplo no que tange à compreensão do que pode ser considerado liberdade de expressão. A sua jurisprudência aborda o conceito de ideias, informações, expressões, manifestações e mesmo a comunicação de notícias, como, por exemplo, a informação através da imprensa. E ainda, ela considera diversos atos como possíveis de serem enquadrados no conceito de liberdade de expressão, tais como atos escritos, orais, a arte em geral, música, poesia, filme, teatro, etc. Enfim, todo tipo de expressão verbal. Mesmo atos de protesto em favor de algumas causas, por exemplo, contra a caça, contra a pesca, contra queimadas, também são entendidos como formas de se expressar. No entanto, a Corte Europeia de Direitos Humanos jamais se manifestou sobre o ato de mendigar. Segundo a Corte, a jurisprudência que associa a mendicância à liberdade de expressão é uma jurisprudência da Corte Americana dos Estados Unidos, construída com base na primeira emenda, que limita as ações do governo, dentre elas a de limitar a liberdade de expressão dos seus cidadãos. É sabido que a liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais mais antigos e um dos pilares das sociedades democráticas, tendo sido fundamental para sua construção e fortalecimento durante muitos anos. E é por isso que ele tem uma aplicação e interpretação ampla, pois muitas das vezes ele é o único instrumento através do qual se pode acessar outros direitos fundamentais.
No entanto, se todo e qualquer comportamento for analisado sob sua ótica e proteção, isso vai causar um certo esvaziamento dos outros direitos, bem como das formas diferenciadas de restrição dos direitos fundamentais que são admitidas pela Convenção. A Corte esclarece que o sistema de proteção do homem na Suíça e na Europa são muito diferentes do existente nos Estados Unidos, pois lá não há uma proteção formal dos direitos que são previstos aqui nos artigos 8 e 10 da Convenção Europeia. E isso forçou que a Corte e a jurisprudência da Corte de lá se formasse em torno da primeira emenda, impedindo que o Congresso tomasse medidas contra os cidadãos que limitasse sua vida privada, vida em família, liberdade religiosa, incluindo a liberdade de expressão. Mas quando se trata de determinar o alcance da liberdade de expressão garantida pelo artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, não se pode automaticamente transportar esse entendimento de um sistema para o outro. A Corte esclarece que, como todo outro direito, a liberdade de expressão também pode ser limitada e que não se pode aplicar esse conceito a toda e qualquer atitude da esfera privada que não traga nenhuma manifestação política. Afinal, e aqui eu vou citar novamente outro trecho do julgado, um ato não pode ser protegido pela liberdade de expressão se nenhum valor comunicativo não pode lhe ser reconhecido, ou mesmo se ele não se atém inicialmente às expressões não verbais de uma ideia ou de um fato. O conteúdo simbólico do comportamento é determinante. No presente caso, por exemplo, a Ré não usava a mendicância como uma forma de manifesto. E ela não tentava imprimir nenhuma dimensão política, por exemplo, por menor que fosse, no seu ato de estender o copo. Ela não comunicava, ela não falava, ela não tinha placas com dizeres manifestativos, ela não trazia nada que demonstrasse que ela estava tentando comunicar algum tipo de descontentamento, inconformidade, nada. Ela apenas aguardava passivamente a contribuição dos pedestres. Mesmo em suas manifestações de defesa durante os trâmites judiciais, ela não buscou trazer nenhum conteúdo simbólico referente, por exemplo, a situações de outros ciganos que, como ela, se veem forçados a sair de seus países para buscar ajuda ou mendigar em territórios de outros países. Então não se deve atribuir nenhum valor político ou simbólico às atitudes da recorrente, pois ela não tentava atingir a população de Genebra em geral, e sim todo pedestre que passasse por ela, abordando-os de maneira interpessoal e informal, tentando fazer despertar neles um sentimento de pena a fim de que eles contribuíssem com as esmolas. E assim, portanto, a comunicação do seu estado de miséria seria apenas um reflexo secundário, intrínseco à sua atividade de mendicante. E a Corte entende também que a sua comunicação no ato de mendigar é bem limitada, quase que nula. Ela fica quieta, abaixada, calada, com o copinho lá estendido aguardando as contribuições. E eles entendem que isso não é basilar para uma sociedade democrática, entendendo um tipo de comunicação que deve ser protegida pelo artigo 10 da Convenção. E esse comportamento não traz nenhuma característica que torna sua expressão necessário para alicerçar uma sociedade democrática ou para trazer algum desenvolvimento individual. Na sua conclusão, a Ré solicitou a devolução dos valores confiscados com atualização e juros de 5%. E ela pediu também para se aplicar o benefício da dúvida, conforme consta no artigo 6 da Convenção. Porém, como os valores foram encontrados com ela no momento da abordagem e ela não tentou provar que ela poderia ter adquirido esses valores de outra forma, como através de um trabalho ou que ela trouxe consigo antes de chegar em Genebra, é justo que os policiais tenham deduzido que esses valores são provenientes da mendicância. Logo, é justa a sua apreensão e não é, portanto, aplicável o benefício da dúvida como ela requer. Bom, e o resultado não é difícil de prever. A Corte rejeita o recurso, condenando a apelante pela atividade de mendicância. E o que mais me surpreendeu foi que a Corte negou seu pedido de assistência judiciária e condenou a pagar 800 francos a título de custas, mas, claro, tendo em consideração as suas condições sociais. E como a Ré não tinha condições de pagar a pena imposta de 500 francos, ela, portanto, cumpriu essa pena sob a forma de privação de liberdade, passando 5 dias na prisão, do dia 24 a 28 de março de 2015. Bem, eu não sei o que vocês acharam, mas eu confesso que a mim causou estranheza quando eu tomei conhecimento de que o Estado pune com multa a atividade de mendicância, pois, teoricamente, para se pagar essa multa seria paga com dinheiro adquirido da atividade de mendicância, no caso, o crime que está sendo punido.
E também ainda mais o fato de a justiça ter negado assistência judiciária a uma cigana, uma pessoa que claramente não tinha nenhuma condição de pagar os valores que estavam sendo dela cobrados, que assim como a pena de multa, também, teoricamente, seria pago com o dinheiro adquirido da mendicância. No entanto, eu compreendo que isso possa fazer parte de algum tipo de estratégia do Estado que visa suprimir certas atividades, por razões, entre outras, como o fato de que o Estado investe muito em estrutura social para ajudar pessoas carentes. O Estado investe em estrutura social, apoia projetos e organizações que buscam proteger pessoas que solicitam asilo político ou que vêm de países que estão em guerra. Logo, o Estado proporciona uma estrutura sólida e segura a várias pessoas em situações semelhantes à da apelante. Além disso, o Estado tenta sempre combater as máfias de mendigos e esquemas que usam mulheres e crianças como escravos. Por isso, apesar de eu achar estranho, eu compreendi que isso faz parte dos aspectos culturais de uma luta local, de políticas do Estado para dar melhor segurança e mais condições às pessoas que aqui habitam, seus concidadãos, os turistas, estrangeiros que aqui vivem e trabalham e até mesmo aos necessitados que precisam do Estado, mas tudo com estrutura, firmeza e segurança. Mas a advogada da apelante não se deu por vencida e levou o caso à Corte Europeia de Direitos Humanos, que finalmente decidiu em janeiro de 2021. Mas do que se trata a Corte Europeia de Direitos Humanos? Vejamos. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem sede em Estrasburgo, na França, no Palácio dos Direitos do Homem. Criada em 1959, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem jurisdição internacional e ela cuida da aplicação e proteção dos direitos constantes na Convenção Europeia de Direitos Humanos, processando e julgando os países dela signatários que os violam. Na época de sua criação, 12 países eram signatários. Hoje são quase 50. E ela é composta por 47 juízes, um por cada país, que são eleitos pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Uma pequena observação, não é o Conselho da União Europeia, é o Conselho da Europa. Trata-se de um órgão internacional fundado em 49, que busca a defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento democrático e a estabilidade político-social na Europa. Esses juízes cumprem mandato de 9 anos, não renovável, e são independentes, não representando o país de sua nacionalidade. Ou seja, se um brasileiro é eleito juiz, ele não vai estar lá como um porta-voz do governo brasileiro e nem o seu julgamento vai representar a opinião do governo brasileiro. Os juízes podem se manifestar monocraticamente, em comitê com 3 juízes, em Câmara com 7 juízes ou em Grande Câmara com 17 juízes. Suas decisões são impositivas e os países devem aplicá-las internamente. E elas também formam jurisprudência em todo o território europeu, bem como no território dos países membros. Há um conselho que vela pelo respeito e execução das decisões. Trata-se do Comitê de Ministros. Esse Comitê de Ministros é formado pelos ministros do Conselho da Europa, que são, na verdade, os ministros de assuntos externos dos países membros. As decisões de inadmissibilidade, bem como as sentenças proferidas por uma comissão ou pelo tribunal pleno, são definitivas, logo delas não cabe recurso. No entanto, no prazo de 3 meses a contar da data da sentença da Câmara, as partes podem requerer que o caso seja submetido ao tribunal pleno para novo exame. E esse pedido de remessa ao tribunal pleno será analisado por um painel de juízes que vai deferir ou não o pedido. A Corte Europeia nunca pode atuar de ofício. No entanto, ela pode ser provocada por um Estado, uma organização e por indivíduos. Os Estados e as ONGs também podem atuar como terceiros interventores ou auxiliadores de demandas em curso. E aqui eu vou citar para vocês algumas garantias e proibições asseguradas pela Convenção. A Convenção Europeia de Direitos Humanos garante o direito à vida, o direito a um julgamento justo, o direito ao respeito pela vida privada e familiar, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência e religião e o direito ao respeito à propriedade. E ela proíbe a tortura, ao tratamento ou punição desumanos ou degradantes, a escravidão e o trabalho forçado, a pena de morte, a detenção arbitrária e ilegal, e a discriminação no gozo dos direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção.
E com essas considerações, vamos à análise da decisão da Corte Europeia dos Direitos Humanos que resultou na condenação da Suíça. Bem, no presente caso, a decisão foi tomada por uma Câmara de 7 juízes. Dentre eles, só a título de curiosidade, uma juíza suíça, a doutora Helen Keller. A apelação da requerente para a Corte Europeia dos Direitos Humanos se resumiu basicamente em solicitar o reconhecimento da violação pela Suíça dos artigos 8 e 10 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E a Corte entendeu que houve sim ingerência do Estado no exercício dos direitos da requerente resguardados pelo artigo 8 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e que o artigo 11A da Lei Penal de Genebra afronta tais direitos. Para a Corte Europeia dos Direitos Humanos, o Estado interferiu na única forma que a requerente tinha de adquirir subsistência, a esmola, pois para a Corte, a apelante, sendo desempregada, sem papéis, analfabeta e longe da sua terra natal, estava fragilizada e precisava lançar mão da mendicância para suprir as suas necessidades vitais. E o artigo 11A da Lei Penal de Genebra pune a mendicância de forma generalizada, sem levar em consideração a análise do caso concreto e sem fazer também uma análise balanceada dos direitos em conflito, pois em situações como a da ré, por exemplo, é razoável que ela supra suas necessidades através do único meio a que ela tem acesso. Segundo a Corte Europeia de Direitos Humanos, a pena de multa já era grave, mas impor a pena privativa de liberdade é ainda mais aviltante, pois não se demonstrou nenhuma justificativa de interesse público para aplicar tal medida. A Corte Europeia alega que na maioria dos países europeus existem legislações semelhantes a essa da Suíça, que prevêem a punição da mendicância. No entanto, elas são menos restritivas e deixam uma margem de apreciação nos estados, de forma que os tribunais vão aplicar as medidas de acordo com o caso concreto. Então, a Corte Europeia não coaduna com a conclusão do Tribunal Federal Suíço de que a aplicação de medidas menos rígidas, menos restritivas, não lhes permitiriam alcançar um resultado efetivo no combate à mendicância. Aliás, a Corte chega mesmo a citar alguns julgados do próprio Tribunal Federal Suíço do ano de 2008, quando a jurisprudência ainda era no sentido de que mendigar faz parte da liberdade pessoal garantida pelo artigo 10, parágrafo 2º da Constituição. Palavras do próprio julgado do dia 9 de maio de 2008. A ré do Tribunal Federal 184.1.214. E aqui eu vou citar mais um trecho. A mendicância consiste em pedir esmolas, em apelar à generosidade dos outros para obter ajuda, muito geralmente em dinheiro. Suas causas e propósitos podem ser vários. Na maioria das vezes, porém, tem sua origem na indigência de quem mendiga, às vezes também de seus parentes, e visa remediar uma situação de miséria. Assim definido, o ato de mendigar, como forma de direito de recorrer aos outros em busca de ajuda, deve ser claramente considerado uma liberdade elementar, fazendo parte da liberdade pessoal garantida pelo artigo 10, parágrafo 2 da Constituição. Por fim, a Corte explica que as sanções aplicadas à recorrente não são proporcionais, não trazendo nenhum resultado positivo a ela, nem trazendo nenhum resultado positivo ao combate ao crime, nem à proteção dos pedestres e dos comerciantes. Então, a Corte julga que há a ingerência do Estado suíço na vida privada da requerente, pois ele a impede de buscar subsistência da única forma que ela sabe fazer, no caso através da mendicância. E que tal ação do Estado não é necessária numa sociedade democrática nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º da Convenção. A Corte frisa bem na sua decisão o estado de pobreza e miserabilidade da apelante, analfabeta, sem papéis, totalmente fragilizada, não oferecendo nenhum risco aos cidadãos suíços. Muito pelo contrário, era ela que precisava de ajuda. E é a função social do Estado proteger pessoas em tal estado de necessidade e não puni-las. E assim, a Corte é unânime em condenar a Suíça pela violação do artigo 8º da Convenção, por entender que a noção de vida privada é ampla e não deve ser fechada numa lista exaustiva. E também pela violação ao artigo 10 da Convenção, por entender que a mendicância é uma forma de expressão a ser protegida pelas garantias oferecidas a esse direito. Cada um dos juízes expôs as razões de sua decisão,
e no total a decisão conta com cerca de 50 páginas. O link vai estar aqui embaixo para vocês. E qual seria, portanto, a implicação dessa decisão no sistema jurídico helvético? E como seria a aplicação prática dessa decisão no território suíço? Bem, a relação da Suíça com a Corte Europeia dos Direitos Humanos é um pouco conflituosa, pois ela é muito apegada, como qualquer outro país, à sua soberania nacional, mas ela também é apegada ao seu histórico de neutralidade mundial. Dessa forma, ela considera extremamente grave qualquer tipo de ingerência externa no seu território. Não obstante, em 1974, ela adere à Convenção e reconhece a superioridade das regras contidas na Convenção sobre o seu direito interno. Tanto que qualquer alteração parcial ou total da Constituição Suíça hoje deve respeitar as regras de ouro previstas em tratados e convenções dos quais a Suíça faz parte. Essas regras de ouro seriam a proibição de tortura, a proibição de pena de morte, a proibição de escravidão, etc. No entanto, as decisões recentes da Corte Europeia têm causado muito mal-estar e inconformidade internamente, a ponto de um dos partidos da Suíça, o UDC, União Democrática do Centro, resolver propor em 2017 um projeto de lei que visava reafirmar a superioridade das leis suíças, do direito suíço, face a leis e juízes internacionais. Em 2018, colocado sob votação, a maioria votou não para a aplicação desse projeto. No entanto, isso não quer dizer que a sociedade esteja satisfeita. Uma integrante da UDC, a senhora Lena Lio, publicou um manifesto em alguns jornais da região, reclamando que as decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos não dão liberdade aos suíços de decidir sobre suas próprias leis e normas sociais. E estes questionamentos se ajuntam a muitos outros conflitos frequentes tidos em razão das decisões da União Europeia e do Conselho Europeu, pois a Suíça se sente invadida em sua soberania nacional. Frequentemente levanta-se um debate acerca da possível revisão de inúmeros tratados e convenções internacionais, a fim de se reganhar o controle da gestão interna no que tange ao mercado, fronteiras, livre passagem, contratação de profissionais europeus no território suíço, etc. Mesmo com relação às noções de aplicação e violação de certos direitos. Claro, sempre ressalvados as regras de ouro do direito internacional. Proibição de tortura, proibição de escravidão, pena de morte, etc. Especificamente acerca dessa decisão, o caso ocorreu na Vila de Genebra. E, após a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, o Procurador-Geral do Cantão de Genebra decidiu suspender a aplicabilidade da lei. E no Cantão de Vaud, por exemplo, que é do lado, a lei continua válida. Então, o Conselho do Cantão foi questionado de por que eles não suspenderam a aplicabilidade da lei, porque eles ainda não se sujeitaram à decisão da Corte. E o governo, que é o Conselho Cantonal, respondeu que ele não podia fazer o papel do legislativo e suspenderam a lei que passou pelo crivo, pelo processo legal de elaboração e aprovação de uma lei. E que provavelmente eles vão estudar uma forma, seja através de referendo ou uma outra qualquer, e se é que eles querem se sujeitar à decisão da Corte. Então o problema é que a Corte Europeia dos Direitos Humanos não tem poder de polícia, ela encontra limites na soberania nacional, ela não tem gerência sobre os estados. E aí ela acaba dependendo um pouco da boa vontade de cada estado. E no caso da Suíça, por exemplo, ainda é um pouco mais sensível, pois, como eu falei, os cantões são muito independentes, são muito autônomos, e nunca que a federação, a confederação vai se sujeitar à decisão da corte a ponto de impor essa decisão, a aplicação dessa decisão nos cantões. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se essa decisão tivesse vindo do Tribunal Federal através de uma redannulation, ou seja, uma decisão de anulação, ela seria aplicada imediatamente em todos os cantões suíços. Só que a Suíça não é um país problemático. Os processos contra ela na corte não têm a ver com tortura, morte, perseguição, escravidão. Não, trata-se de uma ou outra expulsão de alguém que é estrangeiro, mora aqui, tem filhos e por algum motivo, seja por questão criminal ou questão procedimental, é extraditado. Isso e outras questões sutis no que tange a formas de interpretar aplicação ou restrições de certos direitos. Na verdade, a maioria das reclamações contra a Suíça não são recebidas, seja por questão de forma ou de conteúdo. E das recebidas, cerca de 59% terminam em condenação contra a Suíça. Mas só para vocês terem uma ideia, a Rússia
ela tem cerca de 95% de condenação nos casos em que ela é processada. E no final das contas, a Suíça cumpre a maioria das decisões. Só algumas situações mais polêmicas e conflituosas que não tem muito apoio da população, pois traz um impacto negativo na vida social. A população considera que é um impacto negativo, como, por exemplo, quando a corte diz que a Suíça não pode extraditar um estrangeiro que comete crime em seu território porque ele tem filhos aqui, ou quando a corte decide que as empresas de seguro da Suíça, de seguro-saúde, devem cobrir cirurgias de mudança de sexo, por exemplo. Isso porque a população entende que a corte está se distanciando do seu propósito inicial, que trata das questões satélites no que tange aos direitos do homem e está, na verdade, entrando muito na aplicação prática. Ela está decidindo coisas que têm um impacto sério e mais direto na vida do povo suíço. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Os líderes têm razão de se sentirem incomodados com as decisões da Corte Europeia? E a população, ela tem razão de achar que as decisões estão sendo cada vez mais invasivas? E a Corte Europeia deveria ter mais poder de polícia? Suas decisões deveriam ter aplicação imediata? E sobre esse caso específico, sobre a proibição da mendicância? Vocês são a favor, não são? Vocês se sentiriam mais seguros se o Estado proibisse? Ou vocês acham que não faz muita diferença, pois o fato de se proibir não quer dizer que não existe pessoas necessitadas? Seria como esconder debaixo do tapete? E no caso do cantão que não suspendeu a lei, o que vocês acham? Vocês acham que ele deveria se esforçar um pouco mais para poder regularizar essa situação de acordo com a decisão da corte? Diga aí nos comentários o que vocês acham. Este é um assunto bem delicado, cheio de nuances, e essas nuances estão cada vez mais acentuadas em razão do fenômeno da globalização, que acaba tirando as barreiras culturais que as fronteiras antes de distância tinham. E isso acaba tendo um impacto sobre tudo, em todos os aspectos da vida do ser humano, inclusive no direito. E eu sou suspeita para falar, pois eu sou muito adepta do nacionalismo e das questões de soberania do Estado. Então você já deve imaginar qual é a minha opinião. E a minha opinião vai ter que ficar para uma outra vez, pois este é o Coisa Julgada, o teu podcast de direito helvético, que analisa as decisões mais recentes do Tribunal Federal Suíço. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que não analisou uma decisão recente, porém trouxe uma noção um pouquinho geral sobre a Corte Europeia de Direitos Humanos. Não percam os próximos episódios. E se você não tiver visto os episódios anteriores, deem uma olhadinha no YouTube, no canal Dani Mandani, nos aplicativos de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast e Apple Podcast. E no Instagram, no perfil Advogada no Brasil. À la prochaine!